Chama Psico, com Mariana Finco. Gente, auto-perdão. Você tem alguma questão lá, alguma coisa que você já fez em que você sente culpa e não consegue se perdoar? Estamos já aqui com a Mariana Finco. Bom dia, Mari. Mais uma segunda-feira. Bom dia, mais uma segunda, e falar de um assunto tão importante. Porque as pessoas, elas precisam entender que até para perdoar o outro, eu preciso me perdoar. Você já parou para pensar nisso, Patrícia? Sim, às vezes a gente não consegue perdoar justamente porque a gente fica carregando aquela mágoa nossa primeiro, né? Às vezes a gente não consegue se perdoar porque que acreditou no outro. Ah, mas por que eu me deixei ser enganado? Por que eu confiei? Então, até para perdoar você, eu preciso passar pelo meu auto-perdão. Então, esse tema é importantíssimo. E é difícil se perdoar? Muito difícil. As pessoas, elas acham que, quando fala de auto-perdão ou perdão, que é algo que vem, né? Mas precisa de um exercício. É igual cozinhar. A gente não precisa praticar para cozinhar bem? Para perdoar, nós precisamos também trabalhar aqui, ó, a parte cognitiva. Vamos começar a ler as nossas perguntinhas, porque chegaram várias, assim, perguntas, né, bem profundas, vamos dizer assim, dos nossos telespectadores. Perdoar, mas não esquecer. Como lidar com esse sentimento duplo? Será que é sentimento duplo? Isso que é importante entender, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quando eu penso que perdoar é esquecer, eu tenho que entender que a gente tem a parte cognitiva e nós nos lembramos tanto das coisas boas da vida, você não se recorda da época boa da vida, como da parte difícil. Então, quando eu tenho uma expectativa que para perdoar eu preciso esquecer, isso talvez não vá acontecer. O que difere que o perdão é quando eu lembro daquela situação e eu lembro daquela pessoa que me fez o mal, mas sem aquele ódio, sem desejar o mal do outro. Então, o perdão, ele vai libertar tanto você desse sentimento pesado e liberta o outro. Tudo bem, vai viver sua vida, você fez, era aquilo que você poderia ter feito na época, eu também, e vive sua vida. Eu sei que eu perdoei quando eu fico com aquele sentimento leve, então, né? Aquela coisa, vai seguir seu caminho, tá tudo certo. Vai ser feliz, porque você sendo feliz ou não sendo feliz, isso não afeta a minha vida. Porque muitas pessoas, elas acham que perdoaram, só que aí, o que elas ficam? Controlando a vida do outro. Ah, mas tá mais feliz que eu. Ah, mas... Não, gente. Então, assim, o perdão é você entender que o que o outro vai fazer da vida dele não vai afetar a sua. Tem um caso com um homem casado há 7 anos. Me sinto muito culpada por isso, mas amo ele demais para deixar essa relação. Como podem me ajudar? É uma situação difícil, desafiadora. Mas o que é importante entender? Que todas as pessoas entendam que, tanto você, Patrícia, quanto eu, nós temos uma bússola dos nossos valores. E quando eu tenho os meus valores e eu deixo de honrá-los, eu sinto essa culpa. Então, o que é importante para que ela faça esse movimento? Quais são meus valores? Por que isso está tão difícil? Porque talvez ela entenda que essa situação esteja errado. E aí ela não consegue se perdoar. Então, lógico que a gente pegou ali um recorte, mas que ela entenda até que ponto ela deixar de honrar os valores dela, os princípios dela, vão ser mais prejudiciais ou menos do que deixar essa relação. Aí, no caso, ela teria que, de repente, fazer uma terapia aí para conseguir ajuda, porque ela está pedindo ajuda aí, né? Com certeza, porque ela precisa ter um espaço sem julgamento. Porque essa é uma situação que, com certeza, ela deve ter muito receio de dividir com alguém, com uma amiga. Então, a terapia, além de ser uma escuta com um profissional, com base científica, é uma escuta totalmente segura, onde não existe o julgamento. Legal, vamos para a próxima. Minha mãe faleceu há 2 anos. Antes dela ser internada com Covid, tivemos uma briga muito feia. Ela morreu e não tivemos tempo de nos acertar. Me sinto extremamente culpada por isso. Sonho com ela frequentemente e nos sonhos estamos brigando ainda. Isso é culpa mesmo, hein, Mari?
Isso, e é difícil, eu imagino a dor né, dessa... É uma mulher, né? Enfim, eu imagino a dor, a angústia que é conviver com essa situação. Mas o que é importante entendermos? Que não existe relacionamento perfeito. Então, o relacionamento com a mãe, relacionamento com o filho, existem, né, os seus conflitos. E, infelizmente, aconteceu delas terem um relacionamento difícil, com brigas, mas ela precisa se perdoar. Ela precisa olhar com compaixão. Eu costumo falar muito assim para os meus pacientes. Se você vê uma criança de 5 anos, um bebezinho de 5 meses, e esse bebê, ele não anda. Você vai brigar porque o bebê não anda? Não. Por quê? Porque aquilo está de acordo com a fase de vida, com a parte cognitiva. Então, nós precisamos nos perdoar que em alguns momentos da nossa vida, pode ser numa discussão, numa época, era aquilo que a minha parte cognitiva, o meu histórico poderia proporcionar. Então, eu não sei o que aconteceu, mas ela precisa entender que naquele dia, naquele momento, foi o que aconteceu. E precisa passar pelo auto-perdão e o aprendizado. O que eu aprendi com essa situação? Legal, nossa, que ensinamentos, hein? Vamos lá. Estou sempre com vergonha e medo de erros do passado, que não se repetem, mas não me deixam seguir em frente. O que posso fazer para deixar de estar sempre escondido dentro do meu mundo, onde não deixo ninguém entrar, nem mesmo os especialistas? Você não é perfeito, né? Todos nós erramos. E se você fica dentro do seu mundo, o que está acontecendo? Você não está vivendo. Né? Então, é bom errar, faz parte da vida. Que bom que você teve seus erros para você ser essa pessoa que está aqui, na minha frente. Que bom que eu também errei, porque são os meus erros que proporcionam a maturidade que eu tenho hoje. Então, o que é importante você entender? Se em algum momento você errou da sua vida, você cresceu. Nós não somos os nossos erros. Porque se você for o seu erro, você está condenada a nunca mudar. Você é um misto de erros e acertos, e é bem isso que você falou, serve para a gente crescer, né? Exatamente. Então, se eu errei e eu aprendi com isso, eu não sou a mesma pessoa. Porque nós estamos em constante movimento. E o erro proporciona esse movimento. Então, sai desse mundinho, vai viver a vida. Você vai errar muitas vezes, você vai acertar muitas vezes, mas o principal, você está vivendo. Que maravilha! Dá tempo de mais alguma, Su? Vamos tentar bem rapidinho, Mari. Como parar de me sentir culpada por algo que não fiz, mas levei a culpa? Eita! Essa é fácil, hein? Eita! É só não se culpar. Conversa com você. Se você sabe que você não fez, se você sabe que você está em paz com você, lembra da bússola? Se a tua bússola está ok, talvez você precisa rever essas pessoas que estão ali te culpando, rever esse relacionamento. Porque quando eu não posso ser eu mesmo, isso não é relacionamento, é um acordo. Arrasou, Mariana Finco. Vamos mostrar o Instagram dela aqui, que faz toda segunda-feira tá com a gente, mas é o Saúde _ Mental, né? E você também atende por lá, consultório online, por lá. Quem ficou alguma dúvida pode mandar. No linkzinho vai cair no meu WhatsApp que eu respondo. Ah, lá, acessando? Tem. Ah, e o WhatsApp dela também tá aparecendo no vídeo, gente. Tá, aí. Que é mais fácil, às vezes o pessoal prefere. Qual que é o número, Mari? 99605-0600. Código 43. Então, isso. Gente, se você tiver alguma dúvida, se você se sentiu acolhido por essa mulher maravilhosa, que sempre tem um ensinamento, ou acesse o Instagram Saúde Mental, né, com underline, ou o WhatsApp da Mariana, que ela vai responder para você. Ela marca as consultas dela todas por lá também, né, Mari? Obrigada. Segunda-feira você tá aí de volta.